Mãe, esse gol foi pra você aí no céu. Palavras de Nicão, novo reforço do Cruzeiro que marcou o primeiro gol do Cabuloso na temporada 2023. Ele que é ídolo do Atlético Paranaense, jogou na última temporada pelo São Paulo, agora tá no Cruzeiro com a camisa 10 e marcou aos 6 minutos da primeira etapa, Cruzeiro 1, Patrocinense 0, o jogo terminou 2-1 pro Cabuloso. Aos 8 anos, Nicão perdeu a mãe e não teve o prazer de ter lá assistindo o filho virar atleta. Inclusive pelo seu time de coração, a mãe do Nicão era cruzeirense. E ele afirmou, emocionado numa entrevista, esse gol foi pra você, aí no céu. Não tá aqui pra poder ver, né, o time que ela torcia muito e até brigava, né, por esse time. Né, mas mãe, o teu filho hoje tá aqui no seu time de coração, realizando o sonho da senhora. Né, o primeiro jogo oficialmente do Cruzeiro, podendo fazer o gol. Esse gol é pra senhora e sei que a senhora tá muito feliz aí de cima. E quero também desejar a minha esposa, os meus 2 filhos. Luiz Felipe Scolari, o Filipão, disparou, acionou o modo sincerão ao falar sobre Luiz Henrique, espanhol, ex-técnico da seleção da Espanha, cotado para assumir a seleção brasileira. Segundo uma reportagem da UOL, ele teria já recebido uma ligação de Ronaldo Fenômeno que estaria fazendo essa ponte. E o Filipão, o último técnico brasileiro campeão do mundo, disse o seguinte: ganhou o quê? Tem que ter bom desempenho. É muito bom, mas perdeu tudo. Que muito bom é esse? Mourinho ganhou. Eu acho que seria mais fácil, contratar um sul-americano que um europeu. Sobre isso de contratar um sul-americano que um europeu, eu não sei se eu concordo, porque eu acho que o passaporte, né, ele não tem que ser critério. Tem que ser critério o cara ser bom. E sobre o Mourinho, né, o Luiz Henrique também ganhou uma Champions, também tem um currículo vitorioso. Para mim, o aspecto não é ganhar ou ter desempenho. Né? Para mim, o aspecto é o Luiz Henrique talvez não ter um estilo de jogo atrelado ao que é o futebol sul-americano, o futebol brasileiro. Mas, com essa questão de ganhar ou não, eu discordo do Filipão. E você, comenta aí. 50 anos de Rogério Ceni. Não só no São Paulo, ou como profissional, no dia 22 de janeiro de 1973, nascia o mito do São Paulo. No meio século de Rogério nesse planeta, com tantos feitos históricos, tem que ser enaltecido. Todos tinham goleiro, só o São Paulo tinha Rogério. O goleiro revolucionário, dos 131 gols marcados, o que mais balançou a rede em toda a história. Rogério das defesas impossíveis contra os maiores adversários possíveis. Das incontáveis taças nacionais e internacionais que com suas defesas, gols e sua vontade de vencer levaram o São Paulo ao topo do planeta. Eu nunca vou me esquecer de um jogo que o São Paulo perdia a liderança para o Cruzeiro do Brasileirão. Rogério pegou um pênalti e marcou 2 gols, empatando a partida. O 1 que se tornou o 0-1 pela história que fazia nas 2 balizas. A dele defendendo, a do adversário atacando. Com a lógica invertida, se tornava o verdadeiro camisa 10 tricolor. Campeão de tudo, até da Copa do Mundo pela seleção brasileira, que agora quer fazer história na outra parte do campo, na beirada da lateral. E já tem parte da sua história muito consolidada. Pelo Flamengo, foi campeão brasileiro. Fortaleza colocou o Leão num patamar de dimensão nacional, a colocar dinheiro do próprio bolso no CT do clube. Dizem que ele é chato, e ele é mesmo, muito. Mas como não ser chato sendo aquele cara que vai dormir de madrugada no CT do clube para trabalhar mais? Como não ser insuportável com toda essa vontade de vencer? Ele mesmo afirmou recentemente: vejo muitos cobradores de pênalti melhor que eu, só que o que eu tinha muito era vontade de vencer e muita determinação, muita personalidade. Você pode falar o que for do Rogério como jogador, como treinador, se ele é teimoso, se ele é chato, se ele é meio mala. Qualidades e defeitos estão entrelaçados. E é graças a essas características que o Rogério foi Rogério. Quando se fala de Rogério, sempre lembramos do goleiro, mas sempre muito mais que isso em cada situação. Por isso que ele fez o 0-1 ser muito maior que a camisa 1. Ele voltou, o rotineiro hat-trick de Erling Haaland com a camisa do Manchester City. O quarto, tá? Manchester City e o Wolverhampton, no momento em que o City estava oscilando aí durante a temporada. Guardiola falou que queria mais chama, mais fervor por parte da equipe. Chama o cometa. Aos 14 minutos, dobradinha retomada. Depois de um tempinho, De Bruyne voltou a dar uma assistência para Haaland, que marcou de cabeça. De pênalti, ele também marca. 2-0 City para ampliar o placar. Ainda tinha tempo para mais um gol. Dessa vez a assistência foi de Mahrez. Erling Haaland de todos os jeitos e tantas vezes de todos os jeitos. 3-0, 3 gols dele. Como já havia dito no início do vídeo, o quarto hat-trick da temporada. Agora anota aí, 19 jogos, 25 gols e 3 assistências na Premier League.
Na temporada passada, Salah e Son foram os dois artilheiros do campeonato inglês. Ambos marcaram 23 gols. Haaland tem 25 e ainda tem 18 jogos para jogar no campeonato. É o cometa, cara. Tem jeito não. O gigantismo de um confronto entre duas grandes equipes que já não cabiam, não tinham tamanho para as suas fases há muito tempo. Precisavam fazer alguma coisa com tanto tempo de inércia. O que não fatura o campeonato inglês desde 2004 e o que não fatura desde 2013. Mas parece ter tido mais fome aquele que está há mais tempo sem vencer. O United vem sendo estupendo no pós-Copa e o Rashford comanda isso. Um drible desconcertante em Partey. Finalização espetacular. Mensagem captada, United 1-0. Mas alguém também pegou o sinal e deixou o recado. O substituto de Gabriel Jesus está jogando muito, Nketiah empatou. O Arsenal era melhor contra um United com meio campo menos consistente, sem Fred e Casemiro. O Arsenal comandava o jogo, sabia que tinha que vencer porque com o hat-trick de Haaland, o City entrou na cola. E o próprio United também não estava para brincadeira. A virada veio com talvez melhor em campo, Saka. Na sua característica, ninguém sabe para onde ele vai. Despretensioso chute de canhota para morrer no canto de De Gea. Se enganou quem achou que o negócio ia parar por aí. O United também tem fome e muito grito entalado na garganta. Ramsdale sai mal. Lisandro Martinez, num peixinho bonito, encobre tudo. O jogo estava empatado de novo. As duas equipes queriam muito a vitória. Mas era o Arsenal, com fome há mais tempo, quem ditava o ritmo. De Gea fez milagre. Mas 5 minutos depois, Zinchenko arranca pela esquerda, Odegaard chuta e Nketiah completa. No detalhe milimétrico, gol do camisa 14. Com o lendário número de Henry, deu Arsenal. Um clássico, diante de um grande, um jogo gigante, não só pela conjuntura do campeonato inglês nesse momento, mas por tudo que faz a conjuntura do enfrentamento de duas equipes que precisam se provar. Dois clubes que castigam muito as suas torcidas nos últimos anos, mas só um podia levar a melhor hoje, e levou quem lidera o campeonato com muito mérito. O que não tira o mérito do ótimo campeonato do United até de maneira inesperada. E aumenta o mérito de quem não quer ficar conhecido só como um time que jogou muita bola, mas quer voltar a ser o Arsenal de 2004. Finalmente, a estreia de Cristiano Ronaldo com a camisa do Al Nassr da Arábia Saudita na Liga. Aquela partida contra o PSG de Messi tinha sido com um combinado árabe entre Al Hilal e Al Nassr. E o jogo foi 1-0, gol de Anderson Talisca, contra adversários brasileiros do outro lado, no Al Ektaf. Vitinho é um deles, cumprimentando o robozão aqui atrás. E a estreia do cara, apesar de não ter tido gol, foi pra lá de participativa. A começar pela emoção da criançada na entrada em campo. No jogo, teve a primeira cobrança de falta do homem. Olha só, a bola passou bem perto ali do travessão, mas foi pra fora. Cristiano gerou perigo, caindo até pelos lados com um pouco mais de liberdade, já que o jogo não tem aquela intensidade que tinha a Premier League, por exemplo. Arriscou até um voleio. E na sua cabeçada, a bola sobrou para Anderson Talisca, que já tinha marcado naquele jogo contra o PSG, abriu o marcador. Cristiano ainda fez uma linda jogada, deixou o adversário no chão, mas Paulo Vitor, ex-Flamengo e Grêmio, fez a defesa. Fim de jogo com CR7 e Talisca como protagonistas, 1-0 ao Nassr. E aí, o primeiro gol do robozão sai quando? Comenta aí. Vamos de atualização da tabela da Premier League, porque na próxima sexta-feira tem líder contra vice-líder, Arsenal e City. Começando pelos outros jogos, Liverpool e Chelsea empataram em 0-0. Um jogo que deu esperanças para os torcedores do Chelsea, já que Mudryk estreou muito bem. O ucraniano é muito bom, tem que ficar de olho nele. Bournemouth e Nottingham Forest empataram em 1-1 na estreia de Danilo. Brighton e Leicester City empataram em 2-2. O Mitoma não para de fazer gol, hein? Vitória do Aston Villa com Dibu Martinez ovacionado. 1-0 para cima do Southampton. O Crystal Palace, que tá mal, empatou em 0-0 com o Newcastle, terceiro colocado. O West Ham bateu o Everton, que tá mal no campeonato, 2-0. Outro 0-0 entre Leeds e Brentford. Aí tivemos o City desencantando de vez, jogando, convencendo, ganhando a partida depois daquele esporro do Guardiola na coletiva. Hat-trick do Haaland pra cima do Wolverhampton, 3-0. O City ficou na cola. E numa partida emocionante, épica, entre duas grandes equipes, já destacamos aqui, no apagar das luzes deu Arsenal, 3-2 para cima do United e os Gunners mantêm a liderança. 5 pontos de vantagem para o City, se vencer a próxima, vai ficar uma maravilha. Mas aí o City pode encostar. Newcastle com 39 e o United, que apesar da derrota, vem fazendo um ótimo campeonato, 39 pontos também. Impressiona também o Brighton, aqui com 31 pontos na sexta posição, e o Liverpool em nono. O recado da torcida do Palmeiras para Leila Pereira, presidente do clube, depois do empate no clássico contra o São Paulo. Até o momento, o Palmeiras fez 3 jogos na temporada, 1 gol marcado, 2 empates, 1 vitória por 1-0. 2 empates sem gols.
Leila incompetente pegou o Palmeiras para brincar de presidente. E aí vamos aos pontos. O Palmeiras continua tendo um time de altíssimo nível, e inclusive vem diminuindo nos últimos anos o número de contratações, já que tem um bom time e vem conquistando muitos títulos e disputando competições importantes desse jeito. Mas o Palmeiras acaba de vender um volante recém-convocado para a seleção brasileira e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Gustavo Scar. O outro é Danilo, e ainda não repôs. Eu não acho que esse empate necessariamente tenha a ver com isso, mas é o recado de uma torcida que está vendo concorrentes contratarem e não quer ficar para trás na disputa dos títulos. O que você pensa disso? Comenta aqui embaixo. Fim de semana no Campeonato Paulista de choque rei e tropeços de grandes clubes. Na real, nenhum grande venceu nessa rodada. A começar pelo Corinthians, 0-0 contra a Inter de Limeira, e em 3 jogos o Timão tem apenas uma vitória no campeonato. Já tinha perdido para o Bragantino na primeira rodada e agora empata com a Inter de Limeira. No choque rei, o protagonista foi esse cara aqui. Rafael pegou muito contra o Palmeiras, defesas importantes. Jogo muito truncado, em que o São Paulo se defendeu mais. Obviamente o Palmeiras tomou mais a iniciativa do jogo. Tivemos esse possível pênalti do Arboleda no Piquerez, que não foi marcado. Uma belíssima jogada de Endrick pela direita, que terminou com um gol, conclusão, de Rony. A comemoração foi efusiva, teve um abraço ali na assistência do Endrick, que seria a primeira participação dele a gol no ano, mas foi anulado. 0-0 e a torcida do Palmeiras na bronca com a Lila Pereira. Impedimento confirmado pelo VAR. Para completar, Santos e São Bernardo. Olho no Barleto, um dos destaques do campeonato, meteu um golaço, mais um. Fez uma jogadaça no gol anulado do São Bernardo. Mas o São Bernardo decidiu ajudar o Santos, gol contra. Empate do Peixe no sufoco. O setor visitante mais insano para torcedores já visto no Brasil, cara. Se liga como é que ficou aqui a torcida do Santa Cruz no Barradão, nessa partida contra o Vitória na Copa do Nordeste. Vou te explicar o motivo disso, né, cara? Fui atrás, não tô apenas comentando aqui só porque eu vi a foto. Mas antes, me segue aqui no Maisinho, eu sou o Brownie, tem futebol todo dia aqui no meu perfil. E muito obrigado, chegamos aos 8.000 inscritos lá no canal do Brownie, me segue, o link tá na bio. Vitória e Santa Cruz empataram em 1-1 na primeira fase da Copa do Nordeste no Barradão, em Salvador. Assim tava a torcida do Santa Cruz, esse era o setor visitante, né, cara? Quase uma linha, uma escada. E aí muita gente tá reclamando, muita gente falando que é um absurdo, uma falta de respeito, né? E aí foi uma decisão da polícia, né, lá de Salvador, deixar esse setor, que foi construído porque na Série C, onde o Vitória colocava muita torcida no Barradão, e os adversários não colocavam tanta torcida, eles colocavam a torcida aí nesse espaço mínimo. E aí decidiram manter para esse jogo contra o Santa Cruz. Eu acho que deveriam tirar agora, né?